Quantos estão dispostos a ouvir uma palavra nessa noite? Amém? Glória a Deus. Se te der sono, toma um café lá. Amém? Mas não perca a revelação do que Deus quer falar conosco nessa noite. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, o primeiro livro. O livro do início. Livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 14. Gênesis 21, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. Ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba, e a água do odre foi consumida. E ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. Pai, muito obrigado. Nós louvamos o Senhor por esse tempo de louvor, de adoração. Neste momento, Senhor, lemos a Tua palavra, Senhor, e pedimos ao Teu Espírito a revelação, Senhor, daquilo que está no seu coração, daquilo que o Senhor tem a derramar nessa noite sobre as nossas vidas. Que possamos sair daqui nessa noite, Senhor Deus, edificados, sarados, Senhor Deus, curados, edificados, com uma palavra no nosso coração, Senhor. Que assim como Davi fez menção, também possamos ter essa certeza, Pai, quando Davi disse: escondi a Tua palavra no meu coração. E nessa noite essa palavra seja escondida, impetrada no nosso ser, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, mais fortes, resilientes e encorajados, Senhor, por Ti. Assim oramos e clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Bom que você já glorifica a Deus e já acorda o irmão que está do lado ali, né? Para dar uma sacudida no irmão que está do lado ali. Quarta-feira não é fácil, né, irmãos? A gente vem já da rotina, pós-feriado ainda, né? Tem gente que ainda está no feriado ainda, né? Não voltou do feriado ainda. Está no ritmo de feriado. E aí pega, né? Porque às vezes uns conseguem descansar no feriado, né? Outros trabalham mais do que no dia comum, né? Vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Para quem lembra, quarta-feira passada eu falei sobre quando o céu está distante. Amém? Quem lembra? Quem estava aqui? Amém? Falei sobre o momento que às vezes nós oramos, buscamos a face de Deus, buscamos uma resposta, buscamos ouvir Deus, e por muitas vezes encontramos o céu fechado, né? Ou como nós costumamos dizer há muito tempo, quando o céu está de bronze. E isso acontece na nossa jornada. Em algum momento nós vamos nos deparar com o céu fechado, e às vezes nós não entendemos o porquê desse percurso, né? De talvez não ouvirmos o céu. Mas o profeta maior, ele faz menção de algo muito interessante. Ele diz assim: Deus é um Deus de perto, mas também um Deus de longe. E aí fica agora algo que nos parece contraditório, né? Como que Deus é um Deus de perto? Como que Deus é um Deus de longe ao mesmo tempo, né? Como entender essa dinâmica de Deus? E é necessário primeiro, antes de entender a dinâmica, é necessário entender o seguinte, irmãos: que Deus, Ele tem os seus mistérios, amém? E está tudo certo, amém? A gente vê isso naquele impasse
no texto de Elias. Eu estava meditando sobre esse texto de Elias hoje, e a gente tem esse impasse ali. Porque a Bíblia vai dizer que Deus mandou ele para a beira do Querite. E Deus iria sustentá-lo, amém? Deus é Deus de provisão, quem crê? Amém? E aí, ele foi para lá, só que ele tinha profetizado que não ia ter chuva. Como ele profetizou que não ia chover, não choveu, durante 3 anos e meio. Chegou lá, não tinha água no rio, porque qualquer escassez de chuva, logo os rios secam. E como é que agora Deus manda ele para a beira do rio, chega lá, não tem água? Ele foi sem nada, né? Sem nenhuma reserva, porque essa foi a palavra que Deus deu para ele. Ele não levou nenhuma comida com ele, diferente do menino que estava lá na multiplicação do peixe e do pão. O menino estava com a lancheira dele ali, ele estava com a reserva dele, né? Ele tinha um pãozinho, ele tinha ali um peixinho, ele estava preparado, né, para ficar ali ouvindo Jesus. Mas Elias não estava, porque ele não tinha essa palavra. Então ele vai apenas na dependência de Deus. E quando ele chega lá, não tem comida. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, irmãos, que Deus enviou corvos para levar comida para Elias. E aqui está um impasse. Alguém diz que os corvos são os árabes, e uma outra teologia diz que os corvos são literalmente as aves, né? E aqui, ao certo, só Deus é que sabe, né? Mas se for os árabes, amém, é algo natural. Mas e se for os corvos literalmente, pastor, as aves? Tá tudo certo do mesmo jeito, porque Deus é poderoso para isso, amém? Deus tem os seus mistérios, Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? E Deus faz, irmão. Deus tem um jeito de... que a gente acha que às vezes Deus vai fazer de um jeito, a gente se engana que Deus faz de outro, né? Sábado a gente foi lá na igreja do pastor Adão, Medianeira. E o pastor Adão, a gente se conhece desde muitos anos, né? Isso me faz parecer velho, né? Mas o pastor Adão, para quem lembra, né? É do tempo que tinha a escola Meu Cantinho, né? Naquela época que tinha a promoção do menor lá embaixo, no Luiz Guanella lá, que tinha que as crianças, né? Só celebridade, né? Só que dava trabalho na escola era enviado lá para aquela... Aí alguém pode perguntar, pastor, você já passou por lá? Inclusive já. Tinha uma psicóloga lá, chamada Sônia, uma senhorinha de cabelo curto. Esses dias eu encontrei ela, eu vi ela, claro que ela não me conhece, né? Mas eu vi ela ali no posto. E ela era psicóloga naquela época. Eu falei, meu Deus, essa mulher ainda existe. Tá lá ainda, trabalhando, firme e forte, graças a Deus, né? Mas ela era que cuidava de nós naquela época, que tentava nos socializar, né? E o pastor Adão disse o seguinte lá, irmãos. Ele disse assim para o pessoal, está aqui o pastor André, amigo de infância. A gente se conheceu antes de Jesus ainda, né? Antes de nós dois conhecer Jesus, tempo da loucura, a gente já se conhecia, né? E aí, o pastor Adão também, que é a figurinha, dizia ele bem, irmãos, está aqui o pastor André. Se Deus fez a obra na vida do pastor André, pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu não sei, irmão, se eu fiquei feliz ou se eu fiquei pensativo, né? Falei, eu não sei se o exemplo foi positivo, né? Ou o que foi. Mas amém. Deus tem os seus mistérios, né? Jeito de trabalhar. E às vezes a gente fica pensando e canalizando uma maneira de Deus fazer as coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que Deus, de fato, tem os seus mistérios. Tem coisas que se você parar, você como filho, você parar para racionalizar, irmãos, você não consegue, porque a maior parte das coisas de Deus, e que Deus pede, que Deus direciona, são coisas, muitas vezes, humanamente falando, aos nossos olhos, elas são difíceis de acontecer. Às vezes Deus olha para você e diz assim, olha, vai lá e fala alguma coisa para aquela pessoa. Aí você fala, não. Aí faz igual o maranhense, não. Aí você não vai, né? Aí você fala, mas isso aqui não tem nada a ver. Aí você vai, você fala, daí a pessoa começa a chorar. A pessoa fala que precisava daquela palavra.
Aí você fala, meu Deus, mas para mim não fazia sentido, né? Eu só falei para a pessoa que Jesus amava ela, ela começou a chorar. Mas você não sabe, às vezes, ela saiu de casa pedindo a Deus uma confirmação, dizendo assim, Deus, né, será que o Senhor ainda é na minha vida? Será que o Senhor ainda tem alguma coisa comigo? Eu precisava te ouvir, eu precisava que o Senhor falasse comigo. E aí, Deus usa a sua vida para falar. Então, irmãos, a nossa jornada enquanto cristão, ela não é tão normal, tá? Não pensa que vai ser tudo dentro do teu script, não. Que muitas vezes vai sair da formalidade. Deus vai pedir para você quebrar protocolo. Tem coisas que às vezes você vai falar assim, não, mas eu acho que é assim. E Deus vai direcionar você diferente. Tanto lugar tinha para Deus mandar Elias. Porque Deus mandou Elias lá para a beira do Querite, irmãos. Porque o Querite fala de dependência de Deus. Não tinha água, não tinha comida. Ali não tinha como, irmãos. Ali Elias ia ter que depender diretamente de Deus. E então eu falei sobre esse tempo que às vezes nós não ouvimos Deus, parece que nós oramos e o céu está distante. E hoje eu quero falar quando o céu está perto. E eu quero usar essa mulher chamada Agar para a gente ilustrar essa ministração nessa noite. Quem foi Agar? Agar era uma serva de Abraão, na verdade de Sara. E lembra quando Abraão e a Sara recebem uma promessa de que eles teriam um filho. E aí, eles, esperando a promessa que não chegava, Abraão já estava ficando velhinho, Sara também. Inclusive, quando ela recebe a palavra do anjo que ela geraria, ela acaba dando risada, porque ela disse que ela era muito velha. E eles têm uma palavra de que eles teriam um filho, o filho da promessa. Mas aí, Abraão e Sara, mais propriamente dizendo Sara, resolve dar um empurrãozinho na promessa, né? Resolve dar o jeitinho brasileiro. Resolve fazer o que eu e você fizemos muitas vezes. Quando a promessa não estava chegando, os anos estavam se passando, né? A Sara falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu acho que Deus esqueceu da gente. É muita gente para Deus cuidar, é muita voz para Ele ouvir na oração. Eu acho que Deus ele está bastante ocupado e eu acho que Ele esqueceu da promessa. Então vamos fazer o seguinte, talvez a gente não precise ficar esperando, né? Talvez a gente precise agir. Então vamos fazer o seguinte, Abraão, pega a Agar, a minha serva, e coabita com ela, e aí você vai ter um filho com ela, porque a Sara era estéril. E aí, irmãos, o que aconteceu? Abraão, naquele momento, deveria ter um posicionamento de sacerdote. Ele achou que aquela ideia da esposa era uma ideia boa. E aí, abraçou a causa, né? Coabitou com Agar e Agar teve um menino. Um menino chamava Ismael, mas não era o filho da promessa. Passado um tempo, a Sara engravidou. Aí agora sim, filho da promessa, chamado Isaac. E aí Isaac veio. E quando Isaac veio, eles começaram a ter conflito. E aí eles começaram os dois meninos a brigar. E aí as mães começaram também a brigar, né? Porque você sabe como é que é mãe de menino, né? Mãe de criança, né? Uma criança faz uma coisa, a outra já briga e acaba brigando. Os adultos brigam por causa das crianças, muitas vezes, né? E aquela concorrência, né? Você já deve ter ouvido aí, né? Tá ali a mãe das crianças, uma diz assim, o meu menino começou a andar, ele tinha 9 meses. Aí a outra diz, não, o meu andou com 7, né? Aí fica ali, o meu já fala papai, já fala mamãe, o meu fala até vovó, né? E aí, principalmente as vó, né? As vó gabam mais os netos, né? Que a avó é mãe 2 vezes, né? E aí começa aquele impasse ali, né? O meu filho já lê, né? Mas o meu começou a ler, ele já tinha 5 anos, ele já lia, né? O meu conta até 10, o meu conta até 100. E aí fica, né? Aquela apresentação ali das qualidades das crianças. E numa dessas elas começaram a ter um conflito. E aí Agar um dia olha para Abraão e diz assim, Abraão, eu não quero mais essa mulher dentro de casa. Ela pega o teu filho e vai embora. Mas espera aí, foi Sara que arrumou essa confusão para Abraão. Foi ela que causou esse conflito.
Só que o que acontece? Ela quis se livrar do conflito, né? Ela quis mandar a mulher embora. E aí? E agora Abraão ficou em dúvida do que ele iria fazer. E aí Abraão despede Agar pelo deserto. Só que aí, irmãos, você dispensa, o deserto era muito perigoso naquela época. Havia muitos assaltantes, homens sanguinários que matavam, sem contar o calor que era durante o dia, o frio que era à noite. E ela sai ali só com um pouco de pão e um pouco de água. E diz o texto que chegou um momento que a água acabou, o pão acabou e acabou também as forças físicas, emocionais e espirituais. E agora Agar começa a clamar, o menino começa a chorar, a ponto, irmãos, de ela olhar para o menino, colocar ele num lugar, virar as costas e sair e falar assim: eu não quero nem olhar para ele para não ver ele morrer. Ela não ficou ali até o último momento. Ela falou: não, ele vai morrer, eu vou morrer, mas eu não quero ver um menino morrer. Então ela vira as costas e ela sai. E é nesse momento que a Bíblia diz que uma voz brada dos céus, aleluia. E a voz diz assim: o que tens, Agar? Não chores, porque Deus ouviu o choro do menino. É aqui que eu entro na mensagem, irmãos. Às vezes nós oramos e parece que o céu está muito distante. Mas às vezes nós oramos e parece que o céu está palpável. Está muito perto. Nós conseguimos tocar, nós conseguimos sentir a presença de Deus num louvor. Nós sentimos a presença de Deus numa pregação. Nós sentimos a presença de Deus no abraço de alguém. Nós sentimos a presença de Deus na presença de alguém. Eu estava assistindo um vídeo muito bonito, inclusive assim que é um vídeo satisfatório de você assistir. Tem um rapaz cristão e ele escreve uns papelzinhos assim, algumas coisas de Deus ou palavras encorajadoras. E aí ele sai pelo centro assim, e ele vai abordando algumas pessoas e ele passa e entrega aquele papel. E ele sai, só entrega e vai embora. Mas com ele tem alguém filmando, que permanece filmando a reação da pessoa. E aí é tão interessante, que naquele papelzinho está escrito muitas vezes frases motivadoras ou versículos bíblicos. Em algum deles diz assim: não desista, você é mais forte do que você pensa. Aí em outras vai falando lá assim: nunca desista, pois o mundo precisa de pessoas como você. E aí conforme ele vai distribuindo as frases diferentes, as pessoas vão lendo, algumas vão chorando, algumas vão agradecendo a Deus porque tiveram ali uma palavra. Então às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo às vezes é insignificante. O fato de você às vezes desejar algo para alguém. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz de bom nunca vai cair por terra. Tudo que às vezes você fala assim, você sente de falar, você sente de dar um abraço em alguém, você sente de liberar uma palavra, não é em tom de profecia ou de revelação, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com muitas vezes você sentir de Deus, de você dizer para a pessoa: olha, simplesmente hoje eu quero dizer para você que você é muito importante para Jesus, é importante para a minha vida também. Eu quero desejar que Deus te abençoe grandemente. Não desista. Pronto. Talvez você fale assim: ai, mas pastor, eu sinto de falar, mas eu sinto medo de falar alguma coisa que não seja de Deus. Não, irmãos. Libera uma palavra de bênção sobre essa pessoa. E às vezes a gente pensa, irmãos, que o deserto acaba sendo um lugar onde nós não vamos ouvir Deus. Eu quero dizer para você que é o contrário. É muitas vezes exatamente no deserto que nós mais vamos ouvir Deus, ou mais vamos sentir a presença de Deus. Porque quando nós estamos longe, muitas vezes Deus nos coloca no deserto, ou nos permite passar pelo deserto. O deserto não nos afasta de Deus. O deserto, ele atrai a presença de Deus. E agora, Agar se vê em um ambiente ali, irmãos, precisando ouvir o céu. Aleluia. E aí
A primeira coisa que nós aprendemos com Agar é que quando as pessoas nos rejeitam, o céu se aproxima. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante a respeito dessa mulher. Agar, irmãos, ela foi usada e descartada. Não só o sentimento que ela tinha, você imagina como que estavam as emoções dessa mulher. Você imagina como é que estava a vida dela, como é que estava o coração dela. Alguém que tinha um coração para servir, que estava ali, que servia na casa, que servia a Sara, que servia a Abraão. E naquela época, irmãos, ela era escrava, ela não tinha uma escolha. Talvez alguém diga assim, mas ela poderia ter escolhido entre coabitar com Abraão ou não. Não, ela não tinha essa escolha. Ela tinha que fazer isso. Então ela foi usada por um propósito de Sara, que não era um propósito do céu. E depois logo ela foi descartada. Então além de ela não ter uma casa para ir, não ter uma família, ela também agora se sente rejeitada. Ela está ferida, uma ferida de rejeição. E agora, uma coisa que esse texto me esclareceu, é que Agar, ela está sofrendo por uma decisão que não foi dela. Ela está sofrendo porque alguém decidiu algo e envolveu ela. E às vezes, nós passamos por circunstâncias parecidas. Talvez você não plantou, mas você está colhendo o fruto de alguém. Mas talvez esse fruto não é um fruto bom. Vou te dar um exemplo, irmãos. Você está ali. Você é extremamente organizado financeiramente. Você é daqueles da moda antiga, né, que os pais diziam. Eu lembro que meu pai dizia assim, ele dizia assim, André, a única coisa que a gente tem é um nome. Ele falava assim, então, zela pelo nome. Não deixa ninguém vir te cobrar, não deixa ninguém. Ele falava sempre assim, seja alguém que honre a sua palavra. E a gente às vezes, ela é uma pessoa totalmente organizada, ela vai, ela paga, ela não deixa. Só que aí um belo dia, ela tem alguém que ela convive e que não foi tão organizada assim. E aí precisa usar o cartão, né? Antigamente era o cheque, né? Lembrava da pessoa com os talão de cheque. Aí alguém dizia assim, irmão, ô fulano, minha irmã, meu irmão, meu cunhado, minha cunhada, meu compadre, minha comadre, eu preciso comprar um negocinho ali e eu precisava usar o teu cartão, né? Eu queria comprar um iPhone 17 Pro Max ali, laranjado, e aí eu precisava usar o teu cartão porque o meu, né, não dá, e aí você tem duas escolhas. Ou você perde uma amizade se você fala que não. E a segunda escolha, você perde uma amizade e fica com a dívida se você disser que sim. Aí o que acontece? A pessoa não conseguiu pagar a dívida dela. Claro, irmãos, estou falando aqui num contexto genérico, tá? Existem situações específicas que não vem ao caso. Mas se às vezes a pessoa não conseguiu conduzir ali e ela falhou com ela, né? Como diz um meme, né? Se eu não cuidei nem quando era meu, imagina agora que é teu. Aí por algum motivo a pessoa não consegue pagar. Aí você fica com a dívida. Aí vamos lá. Você está lá sofrendo, sem dormir, preocupado. Você tem uma parcela de R$1.000 para pagar por mês, de uma dívida que não é sua. Estou usando um exemplo aqui, irmãos, bem comum, só para a gente entender aqui. Aí você está com Agar. Você está sofrendo por uma coisa que outra pessoa causou. Você percebe como é que é comum, às vezes, a gente passar por situações que outros causaram, mas que respinga na gente? Alguém que está vivenciando, às vezes, uma consequência de algo
que a pessoa não fez. E a família sofre junto por causa da decisão de outras pessoas. E eu lembro, né, quando aconteceu as coisas comigo lá, a minha mãe sofreu junto por uma coisa que ela não fez. Consequência de decisões erradas minhas, mas a família sofre junto. Quem está perto sofre junto. Irmãos, é difícil alguém diz assim, que fulano se vire. Irmãos, é difícil você não sofrer por alguém que você ama. É difícil você não sofrer por alguém que você tem carinho. Tem que ter o coração muito de pedra, irmãos. Alguém diz, mas eu não... Na hora, a pessoa fala. É igual os avós, né? Às vezes a menina acaba engravidando fora do tempo, fora do casamento. O pai quase mata. E depois que passa, nasce a criança, está lá o vô, a avó, para cima e para baixo com a criança. São decisões erradas que às vezes as pessoas tomam e que às vezes podem interferir na nossa vida. Agar estava nessa circunstância, irmãos, ferida, rejeitada, porém, ela entendeu uma coisa, que o deserto não é ausência de Deus, o deserto é um lugar de encontro. Aleluia. Irmãos, deserto não é castigo de Deus, mas é um cenário de encontro. Aleluia. Seu momento difícil pode ser o lugar de revelação. Foi lá que Jacó, irmãos, teve no Val de Jaboque. Ele teve um encontro com o Senhor. E às vezes a gente passa por esses lugares e a gente acha que Deus não está ali, mas pode ser o lugar que mais Deus está presente. Quando o céu está perto, Deus nos chama pelo nome. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu falei sobre o céu estar distante, e agora sobre o céu estar perto. O texto diz que o anjo, e aqui nos parece uma teofania, sendo o próprio Deus, mas a Bíblia, ela fala do anjo, que pode ser um anjo ou pode ser o próprio Deus. Dizendo assim, Agar. Aleluia. Deus não definiu ela pela dor. Deus poderia dizer para ela, ô rejeitada, ô escrava, né? Ô eis isso, ô eis aquilo, né? As pessoas não fazem isso, as pessoas não dizem assim. O pinguço lá, não, o fulano, não sei o quê. Deus traz um resgate para ela naquele momento, no meio da dor. Diz assim, olha, não vou resgatar só você fisicamente, Agar. Eu quero resgatar a tua identidade. O Senhor diz, o que tens, Agar? Aleluia. Deus não definiu ela pela dor. E Deus não nos define pela dor, irmãos. Só quero dizer para você nessa noite que independente de como você estiver, aonde você estiver, o que você estiver passando, irmãos, Deus, Ele te conhece pelo nome. Quando o céu está perto, a promessa continua viva. Olha que interessante isso aqui. Deus chama ela e Ele diz assim, Agar, fica tranquila. A promessa continua viva. Mas Senhor, Abraão me mandou embora. A Sara, minha senhora, me mandou embora. Eu estou sozinha aqui com o menino. E aí Deus diz para ela assim, mas a promessa continua. O teu filho será pai de uma grande nação. A promessa continua viva. Aleluia. E Deus falando com ela acerca do futuro, no meio da dor. Irmãos, o deserto ele não cancela a promessa. Ele só testifica sobre a promessa. Deus diz para ela, o teu filho vai ser alguém que vai liderar uma grande nação. Que é até os dias de hoje. Os filhos de Ismael que lideram uma grande nação. Ele diz, o teu filho vai liderar uma grande nação. Uma mulher que foi rejeitada, que foi esquecida. Agora recebe no meio da dor
Aleluia. Uma promessa do Senhor. Agar também entendeu que quando o céu está perto, os nossos olhos se abrem. O Senhor disse, quando os olhos dela se abriram, ela viu um poço. Às vezes, irmãos, não nos falta provisão, nos falta visão. Deus já preparou aquilo que nós precisamos. Aleluia. Às vezes a gente fica tentando encontrar uma circunstância, tentando encontrar algo que às vezes Deus já preparou. O que falta às vezes é a gente poder enxergar com os olhos da fé. Porque às vezes a gente pensa que Deus está tão distante, que Deus não nos está ouvindo. E eu aprendi que às vezes a gente precisa redirecionar as nossas orações. O poço sempre esteve ali, mas o texto diz que ela não viu o poço. Ela precisava de água para o menino não morrer, mas o poço esteve ali a vida inteira. E como que ela não viu, pastor? Ela passou a ver o poço depois que os olhos se abriram. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa entrar num lugar de dependência maior em Deus para a gente poder ver. Tem coisas que elas são espirituais. Tem coisas que elas se definem espiritualmente. Tem coisas que são comuns, mas tem coisas que é só os olhos da fé para ver. E às vezes alguém olha, e quantos que hoje alcançaram algum lugar ou algo que desejava, e por muitas vezes você olhou e disse assim, olha, às vezes alguém está lá trabalhando, às vezes, né? Como diz as meninas de CLT, está trabalhando lá e um dia sonhando, né? Um dia eu vou ter meu próprio empreendimento. Talvez você compartilhe com alguém, diga para alguém, alguém diga assim, mas é difícil. Mas na sua cabeça, você já consegue visualizar. Talvez alguém está lá no fundo da casa, na cozinha, fazendo uma bolachinha. E na cabeça dela, ela sempre pensando assim, mas um dia eu vou ter um lugar, uma cozinha bonita, com tudo para mim poder fazer. Às vezes o cara está lá trabalhando, prestando serviço, e ele olha e diz assim, um dia eu vou ter, vai ser assim, assim, assim. E você começa a construir na sua cabeça. E aí você divide com alguém, alguém diz assim, mas acho que não, é meio difícil. Mas você que tem o sonho, você que tem o projeto, você que tem a visão daquilo que está no teu coração, você consegue visualizar aquilo pronto. Você consegue visualizar aquilo funcionando. Você consegue visualizar aquilo acontecendo. Aleluia. Porque você tem uma palavra. Você tem um sonho. A Bíblia diz assim, irmãos, que Deus é o mesmo que dá o sonho e que realiza o sonho. Tem vezes que Deus coloca sonhos no nosso coração para Ele poder realizar. Porque a partir do momento que você começa a ter um sonho, você começa a trabalhar em prol desse sonho. Você começa a ir de encontro a esse sonho. Esse sonho agora não começa a ser apenas um objetivo, mas de fato começa a ser algo que você vai trabalhar em prol disso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que ainda e o céu esteja perto, mas você esteja no deserto como Agar, talvez você diga, pastor, eu estou no deserto, estou passando por umas situações desérticas. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus está perto. E que ainda que algumas coisas fujam do controle, como fugiu na vida de Agar, no deserto Deus ainda fala. No deserto Deus ainda tem promessa. No deserto Deus ainda ouve o choro do menino. O Senhor diz, o que tens, Agar? Não chores. Deus ouviu o choro do menino. No deserto o céu ainda fala. Aleluia. E o Senhor ainda cumpre suas promessas.
Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não desista daquilo que Deus falou. Talvez Agar ali, naquele momento, ela tinha desistido até do filho. Ela disse: eu não vou nem olhar para ele, porque eu não quero ver ele morrer. A Bíblia não fala, mas talvez aquele era o único filho dela. E ela estava desistindo dele por causa da dor. Ela estava desistindo do sonho por causa do momento que ela estava vivendo, que de fato era um momento doloroso para ela, difícil. Mas Deus vem exatamente nesse momento em que ela estava desistindo de tudo e de todos. E o Senhor diz para ela: eu tenho uma promessa sobre a vida desse menino. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida, Agar. Não pare, não chore, não desista. Aí ela disse: mas está faltando isso, está faltando aquilo. O Senhor diz: espera aí, já vou abrir os teus olhos, você já vai ver o poço. Já vou abrir os teus olhos, você já vai conseguir enxergar que a provisão de Deus vai chegar. Você já vai conseguir enxergar que as portas vão se abrir. Você já vai conseguir enxergar que a enfermidade vai ser curada em nome de Jesus. Você já vai conseguir enxergar que logo a dor vai ser transformada em alegria. A Bíblia diz, irmãos, que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Essa noite, enquanto os irmãos vão estar adorando, eu quero encorajar você a compreender que Deus é um Deus de perto. Talvez o teu coração pense: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está longe? Não, irmãos, nessa noite Deus está dizendo que Ele está perto. Está palpável a presença dEle. Assim como aquela mulher tocou na orla de Jesus e foi curada, talvez o que nos falta nessa noite é tocar nele diferente. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, todo mundo te toca. Como é que a gente vai saber quem é essa mulher que te tocou? E Jesus responde para os discípulos assim: mas alguém me tocou diferente. Aleluia. Talvez o que nos falta nessa noite é tocar nele diferente, irmãos. É se quebrantar diferente. É ser ministrado diferente. É abrir o coração diferente. É ter um posicionamento diferente. É ter uma renúncia diferente. Eu sempre digo, quando a gente diz assim: eu quero que o céu faça algo diferente para mim, eu quero que Deus faça algo diferente para mim. Eu aprendi que quando eu quero que Deus faça algo diferente para mim, eu primeiro tenho que fazer algo diferente para Deus. Aquilo que eu ainda não fiz, aquilo que eu ainda não tive ousadia de fazer, aquilo que ainda não me dispus a fazer, aquilo que ainda não me dispus a renunciar, a viver, eu preciso fazer primeiro. Hoje o céu está perto, não está distante. E ainda nesse deserto tem provisão de Deus. Os olhos dela se abriram e ela viu o poço. Nesse deserto teve a promessa de Deus. Nesse deserto teve a intervenção de Deus. Nesse deserto Deus resgatou não só a vida de Agar e o menino Ismael, mas Deus resgatou a identidade dela. Aquilo que estava ferindo ela, aquilo que estava machucando ela. Ela deixou de ser escrava, ela deixou de ser a serva. E ela passou a ser chamada Agar, aquela que era filha. Aleluia. Deus ouve. Você sabe o que ela termina dizendo assim? Ela chamou o Senhor, ela fez uma oração e ela disse: o Deus que me vê. Olha a leitura que ela teve. Ela estava no deserto, irmãos, lugar que ninguém vê. Mas ela faz uma oração e ela diz: o Deus que me vê. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, que Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que te vê no secreto. Deus é o Deus que te vê quando ninguém vê. Deus é o Deus que te ouve quando ninguém te ouve.
Deus é o Deus que fala quando ninguém quer falar. Aleluia. Deus é o Deus que provê quando não há, aleluia, providência. Deus é o Deus que cura quando não há cura. Quando o médico diz, olha, não tem mais esperança. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Jiré, aquele que provê quando não há, aleluia, mais porta aberta, Ele abre. Aleluia. Ele é o Deus que conhece o seu nome, Ele é o Deus que conhece o seu coração. Ele é o Deus que conhece a intenção do seu coração. O que tens, Agar? O que aflige a tua alma nessa noite? O que preocupa a tua alma nessa noite? O Deus que ouviu o choro de Ismael está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. A mesma voz que bradou do céu, Senhor, e disse: o que tens, Agar? Essa mesma voz possa falar conosco aqui nessa noite, Senhor. Que todas as nossas preocupações, aflições, angústias, Senhor, sejam respondidas nessa noite, Deus. Ora, gassurianda, arabachai, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Que possamos enxergar o poço, Pai. Que possamos ter reafirmado as tuas promessas sobre a nossa vida, Pai. Que ainda que estejamos no deserto, Pai, tu és o Deus de perto, Deus. Que assim como Agar disse, tu és o Deus que me vê. Aleluia. Olha para esse culto nessa noite, Pai. Olha, Senhor Deus, para essa igreja nessa noite, Jesus. Olha para esse povo que se reuniu aqui para te adorar nessa noite, Pai. E que o socorro venha, Senhor. E que a providência venha, que a palavra venha, que a promessa venha, Senhor. E que o agir do Senhor venha, Senhor, sobre este lugar, Deus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nesta noite, Pai. E nós oramos, Senhor Deus, para que a tua presença, Senhor Deus, assim como foste com Agar, Senhor, seja conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai, que as respostas que os seus filhos buscam, Pai, elas sejam respondidas, ó Deus. Que as provisões que os teus filhos buscam, Senhor, possam acontecer em nome de Jesus, Pai. Tu és a fonte, Pai. Tu és o poço, Deus. E que nessa noite o Senhor jorre águas sobre este lugar, Senhor. Oragassurianda, arabassuricanda, arabachai. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Aleluia, nós queremos te adorar nessa noite, Pai. Em espírito e em verdade. Senhor, não nos deixe viver situações que são consequências de erro de outras pessoas ou de decisões erradas de outras pessoas, Pai. E às vezes no intuito de servir, de ajudar, acabamos nos comprometendo. Entramos no deserto de pessoas, Pai. Mas que o Senhor nos dê graça e sabedoria, Senhor Deus, para assim como Agar, Deus, identificarmos aquilo que é correto e aquilo que não é correto, Pai. Que possamos ter a direção, o discernimento do Senhor, Pai, para não vivermos consequências daquilo que os outros estão vivendo, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és o Deus que ainda que estejamos no deserto, Pai, és o Deus que está perto. Agar pensou que por estar no deserto, Pai, o Senhor estaria longe, mas ela teve a grata surpresa de entender e de vivenciar, Pai, que ainda que ela estava no deserto, o Senhor estava perto, Pai. Às vezes é em meio às lutas que nós pensamos, ó Deus, que o Senhor não está presente, ou está distante, ou ausente, Pai. Mas é exatamente nesses momentos, Pai, em que o Senhor deseja falar conosco, deseja nos ensinar,
deseja nos mostrar, nos dar direção, Pai. E assim como Paulo disse, Senhor Deus, no momento da fraqueza, que o Senhor se aperfeiçoa, Pai. O Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor nos direciona, Pai, em momentos caóticos, Deus. Em momentos onde há um certo desespero, Pai. Onde a nossa fé muitas vezes, Senhor Deus, é colocada em xeque. Mas que nessa noite possamos voltar para o nosso lar na certeza de, mesmo em meio ao deserto, o Senhor está perto, Pai. E as tuas promessas, elas não se findarão, elas não cairão por terra, Deus. Elas continuarão ativas, vivas, Pai. Mesmo no deserto, Pai, a provisão. Mesmo no deserto, a direção. Mesmo no deserto, o Senhor fala, Pai. Mesmo no deserto, o Senhor intervém. E assim como foste com Agar, Senhor, que o Senhor seja com todos nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos mantém, Senhor Deus, de pé. Que nos mantém na convicção, Deus, de que Tu és Senhor sobre a nossa vida, Pai. E nos encoraja a prosseguir todos os dias, Pai. Na certeza que o céu sempre estará disposto a nos ouvir, Senhor. E o céu sempre estará disposto também a falar, assim como o anjo falou com Agar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua graça sobre este culto. Sentimos a Tua presença, Senhor. Sentimos a Tua fidelidade, Suricanda Arabachai. E cremos, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Por isso louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Nós ainda, Pai, queremos orar pela vida do nosso irmão Antônio, pedindo que o Senhor continue fazendo a boa obra na vida dele, Pai. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir, Senhor. E nós oramos, Pai, pela restauração da saúde dele, nós oramos pela cura, nós oramos por um milagre. Nós oramos para que o Senhor venha intervir em todo o sistema respiratório dele, nos pulmões e em todo, Senhor Deus, Papai querido, em tudo aquilo que ele precisa, Senhor, na raiz dessa enfermidade, Senhor, que ela seja sarada em nome de Jesus. Que possamos estar aqui para glorificar o Teu santo nome, Senhor, crendo, Pai, e clamando ao Senhor que abrevie os dias, Pai, para que o Teu filho retorne para o seu lar, Papai, retorne para casa, para o meio da sua família. Que o Senhor dê a ele, Senhor Deus, a cura, Pai, estende a cura sobre ele, Pai. Que o bálsamo de Gileade seja derramado sobre ele nessa noite, Senhor. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós clamamos pela vida do Teu servo, Pai. Que o Senhor venha curá-lo para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Amém? Toma posse dessa palavra nessa noite e que Deus continue te abençoando grandemente. Em nome de Jesus, domingo estaremos aqui cultuando a Deus, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Papai, muito obrigado, nós te louvamos, te glorificamos. Peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor os guarde e os abençoe. Guarda o lar, a família, Senhor, e tudo que pertence aos Teus filhos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha e a sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.